Seguimos aqui com o Jogo Aberto Regional Especial de Derby. Partida marcada para hoje, 6h30 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Daqui a pouco vamos ouvir aqui, acompanhar a matéria com os dois treinadores. A Rádio Bandeirantes AM 1170 abriu oficialmente o derby na última terça-feira, com a presença aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, dos treinadores de Ponte Preta e Guarani. Conosco, Acessórios Três Vias. Acessórios Três Vias é loja especializada para equipar o seu caminhão ou picape. Tudo para som do seu veículo, pessoal qualificado. Olha, é o seguinte, tem rádio PX Hanover com frequencímetro por R$ 849,90. Kit de segurança para produtos perigosos, sabe quanto? R$ 249,90. Cinemático, a partir de R$ 19,90. Acessórios Três Vias, Rua Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas. E atenção para o telefone 3782-6060. Acesse o site acessóriostrêsvias.com.br. Tem muito mais ofertas para você. Esta semana, terça-feira, Ponte Preta compareceu aqui no prédio da Band com o Gilson Kleina e o Guarani com o técnico Vadão. Vamos ver. Tá chegando a hora do único derby do ano na cidade. Gilson Kleina, Oswaldo Alvarez aqui comigo. Gilson, em poucas palavras, quem é o Vadão? Olha, eu vou falar o que eu escuto, né? Uma pessoa idônea, grande profissional, pai de família. Os jogadores têm o maior respeito por esse profissional. Quando consegue agregar grandes princípios, toda a equipe dele vira família. Então... Vadão, quem é o Gilson? O Gilson é um treinador que está tendo uma ascensão muito grande. Até teve um derby aí passado que foi me perguntado com quem eu me assemelhava mais, né? Era o Giba dirigindo o Guarani e o Kleina dirigindo a Ponte. Eu disse que eu entendia que a maneira, o jeito, a personalidade do Kleina se assemelhava a mim. E essas são as informações que eu tenho também, de um comandante tranquilo, equilibrado. Por isso eu acredito que o próprio derby vai ser bem equilibrado nesse sentido. E é um treinador em ascensão e fatalmente vai chegar muito longe. Agora, Vadão, o Guarani aí vive uma semana muito triste com a morte de um torcedor. Você vai usar isso de alguma forma para mexer com o psicológico dos jogadores? Não, pelo contrário. Eu acho que nós não temos que mexer. Isso é um assunto muito delicado. Eu acho que nós não precisamos usar essa tragédia para motivar ninguém. Nós não podemos, muito pelo contrário. O falecimento do torcedor não tem nada a ver com os jogadores da Ponte, com a comissão técnica da Ponte Preta. Nós não podemos criar um clima de raiva, de ódio. Muito pelo contrário, nós vamos perder a nossa característica, que é o equilíbrio. Então, não, de maneira nenhuma. Eu acho que foi um fato isolado, lamentável, muito. Inclusive, eu conhecia o rapaz que faleceu, eu vivia no estádio lá conversando com a gente, mas está totalmente fora de cogitação. Jamais será usado essa imagem, essa tragédia, para motivar qualquer coisa que seja. O Gilson, e jogar em casa, leva alguma vantagem a Ponte por isso? Não, você ter o fator de jogar em casa com o apoio do torcedor, sim. Claro que a gente sempre pede, e o que o torcedor sempre respondeu para nós, torcer dos 90 minutos. Esse é o apoio essa energia que vem de fora é inexplicável. Então, que a gente conta mais uma vez com o apoio do torcedor e dentro dos nossos domínios que a gente possa ser competente. O que mais te preocupa no Guarani hoje, um jogador ou um setor? Não, o Guarani hoje é uma equipe equilibrada. O jogador tem Fumagalli, um jogador diferenciado. O setor de defesa está muito firme, né? O Vadão trouxe jogadores experientes, que foi o Wellington Monteiro, o próprio Fabinho, que já é uma referência dentro do Guarani. Enfim, estou falando vários setores, mas o setor de defesa me chama muita atenção. O Vadão trabalhou e bem esse setor. Quem ou o que te preocupa na Ponte, Vadão? A Ponte, ela vem já com um padrão muito bem definido desde o ano passado, é o mesmo técnico. Então isso traz um amadurecimento, uma maturidade maior. Óbvio que houve algumas mudanças, mas a Ponte teve alguns problemas de contusões, o Gilson teve alguns problemas até acertar mais ou menos o sistema defensivo, mas o ataque está sobrando. Então tem muitos gols inclusive acima do Guarani. Então nós temos que nos preocupar muito com o Cajá, com o Roger, com o Wendel. Então, logicamente que num todo, na parte tática em geral, mas alguns jogadores que têm tido um destaque especial. O que Vadão e Gilson podem fazer para não perderem o primeiro derby da carreira?
Começa, Vadão. Combinar um empate nós dois aqui, ficar os dois invictos. Você quer um empate, Gilson? Desde que seja 0-0. Esse negócio de 1-1, só se eu sair na frente. Tá bom, agradeço aos dois aqui e que nós temos um ótimo derby que vença o melhor. É um negócio interessante, porque o empate é ótimo para o Guarani, está na frente da Ponte, mas também não é ruim para a Ponte, caso aconteça um empate hoje à noite, porque a Ponte está no G8 e somaria mais um ponto e, inclusive, este ponto seria muito importante em cima do 9º colocado, que hoje é o Paulista, que tem 19 pontos, portanto, uma diferença significativa. Olha, Dicá e Careca estão aqui conosco, daqui a pouco vão dizer qual foi o gol mais importante, o mais bonito, o gol mais significativo da carreira, mas eu quero perguntar agora para o Edu Pinheiro, qual foi o derby mais importante e mais significativo na história dos derbys, Edu? Difícil. O Batista, é o seguinte, deixar bem claro que aconteceram duas decisões. Nós estávamos em janeiro de 1980, válido pelo campeonato de 79, na semifinal quem? Ponte e Guarani. E aí então, no brinco, 1-0 o gol de Osvaldo, a Ponte venceu, no maior público em Campinas. E depois, jogo da volta majestoso, a Ponte também venceu. A Ponte foi para a final contra o Corinthians, aí seria a segunda final, o Corinthians já com Sócrates e tal. Isso foi uma situação. A outra situação, já relatada pelo Dicá e pelo Careca, 5 de agosto de 81, era a final do primeiro turno, a Ponte venceu por 3-2, era o segundo jogo, o primeiro foi 1-1 no brinco. Então, com a conquista do primeiro turno, a Ponte teve o direito de ir à final. Se a Ponte ganhasse o segundo turno, também seria campeã direta. O São Paulo ficou com o segundo turno e aí Ponte e São Paulo foram para a final. Tá vendo, Batista? Ó, que cabeça, como é que o cara guarda tudo isso na cabeça? Não, Batista, eu falei 79. Não, mas... Ele falou assim depois, Eu no intervalo, falou de cá, foi 81. Daí eu falei, é mesmo, rapaz, foi 81. Você vê a educação do Edu. Ele não quis corrigir você no ar, tá vendo? Agora com jeitinho, agora ele corrigiu. Mas não é, mas com grandes convidados. Eu tô aqui para aprender, gente. O que é? De cá tem coisa para contar, que o Batista vai perguntar e tal, o que aconteceu nos bastidores. O que é isso? Não, você Tá louco, que cabeça absurda. O cara guardar tudo isso dentro da cabeça, dentro do miolo. Não, é um negócio absurdo. Ó, e outra coisa também, rápida, antes que eu me esqueça, só rapidamente, Batista, uma referência ao Dicá. O Dicá disputou 32 derbys. De 100 anos de derby, todos que passaram por Ponte e Guarani, o Dicá é o segundo jogador que mais derbys disputou. O Dicá só perde para Bruninho, que disputou 43 derbys, Bruninho que jogou 18 anos na Ponte. Então, eu acho que, Dicá, você é o segundo da lista, hein? Tem Bruninho, 43, você com 32, depois vem Silva, um zagueiro que passou pelo Guarani de 35 a 47, foi o Fernando Pereira que passou, com 30 derbys, Piolinho com 28, depois sabe quem vem? Carlão Ganso, com 26. Olha aí, ó. Tá vendo? Não, mas você tá falando, você tem história. Não, 13 vitórias, 16 empates e 3 derrotas. E 3 derrotas. E as 3 para Carlos Alberto Silva. Ô, Carlos Alberto, não brinca não. E do Guarani, quem disputou mais derby? Qual foi o jogador do Guarani que disputou mais derby? Então, foi esse Silva, zagueiro, que jogou de 35 a 47, foram 30 derbys. Tem aí também o maior artilheiro da história dos derbys, foi o Zusa. Zusa marcou 17 gols, jogou na década de 40, foi um grande ídolo aqui. Então, olha, e da era moderna... Quem? Dorival, o ponta direita. Dorival. O que marcou gol de 49, quando ele subiu. Dorival, Geraldo Santos. Campo de Juventus. Não, isso não chegamos ainda no número dele. Aí tem que ver do seu Oliveira também. Tem o seu Oliveira aqui pela ponte e tal. Mas é que o seu Oliveira tá igual número de jogos. Número de jogos, O pai do Careca jogou na Ponte. E o Dicá quase foi jogar no Guarani, quando estava na Portuguesa em 76, quase que veio pro Guarani. O Dicá jogou no Guarani. Na base, né? Não, peraí. Calma, você gente. Que me falou, pô. Não, Dicá, você que me falou que você jogou lá no Guarani, na base, lá, fez acho que 3 ou 4 jogos. Eu fiz 4 jogos no Guarani. Nesses 4 jogos foi com o Zé Duarte, falecido Zé Duarte, meu amigo. Nesses 4 jogos eu fiz uma média, Careca, de 6 gols. Assim, eu cheguei, fiquei na suplência, né, porque era o primeiro jogo, aí entrei no segundo tempo, fiz gol, daí no outro jogo, aí, já fui titular. Quando foram dar a ficha para eu assinar, eu falei, não vou assinar não. Eu vou ficar lá no meu bairro. Olha que ignorância, né? Porque
porque eu era muito ligado ao bairro. Que idade? Eu tinha 14 anos, por aí. O bairro era o Santo Odila. Bairro Santo Odila. Você preferiu jogar amador? Preferi ir lá com meus amigos lá. Mas ô Batista... Tinha que ser assim, né? Verdade, é a história. Não, mas em 76, você estava na Portuguesa. Conta pra gente como é que foi rapidamente. Você teve uma consulta, quase você foi jogar no Guarani. Mas não conta agora não, de cá. Nós vamos para o rápido intervalo, porque a televisão tem esse negócio, entendeu? Você tem que fazer uma amarração e tal, para prender o telespectador aí na tela da Band. Um rápido intervalo e voltamos já já.